Olá pessoal, antes de começarmos, um recado muito importante. Se você ama motos tanto quanto nós, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma das nossas viagens pelo universo sobre duas rodas e ajuda esta comunidade a crescer ainda mais. Pois bem, corria o ano de 1998 e o mundo das motocicletas esportivas estava prestes a ser sacudido por um rugido diferente. Os ventos frios sopravam pelos Alpes europeus e pelas retas ensolaradas da Califórnia, mas algo muito quente estava saindo dos laboratórios de Iwata, no Japão. A Yamaha, já consagrada por suas motocicletas velozes e confiáveis, sonhava ir além. Queria criar uma superbike que não apenas fosse rápida em linha reta, mas que dominasse as curvas com a mesma fome de asfalto. Foi então que nasceu a YZF-R1, uma motocicleta que não parecia pertencer àquele fim dos anos 90. Seus faróis estreitos e agressivos lembravam os olhos felinos de um predador noturno, e o motor de 4 cilindros em linha, com exatos 998 centímetros cúbicos, cantava em um tom tão limpo e ameaçador que chegava a ser quase hipnótico. Ali, diante do público, estava o futuro, uma máquina que redefiniria o que era possível em uma super esportiva de rua. O segredo do seu sucesso estava em uma solução técnica que mudaria para sempre o design das motocicletas esportivas. O câmbio empilhado verticalmente, o chamado Staked Gearbox. Essa genialidade permitiu um bloco de motor muito mais compacto, encurtando entre eixos sem sacrificar a distância do braço oscilante, que permaneceu longo bastante para garantir estabilidade nas acelerações mais brutais. Na prática, isso significava que a R1 podia entrar nas curvas com voracidade e sair delas cuspindo fogo, sem balançar o rabo como tantas rivais faziam na época. O motor, com aproximadamente 150 cavalos, empurrando apenas 177 kg a seco, transformava qualquer retão em uma linha tênue entre o controle absoluto e o caos iminente. O cheiro de gasolina, misturado ao calor que subia das carenagens após uma esticada, tornava a experiência quase sobrenatural. Mas a fome da R1 nunca cessou. Cada geração trouxe consigo algo que atiçava ainda mais o desejo dos motociclistas. Em 2002, vieram os primeiros sistemas de injeção eletrônica, aposentando os carburadores e refinando o comportamento do motor, que ficou mais dócil em baixas rotações e ainda mais agressivo quando o ponteiro do contagiros ultrapassava as marcas perigosas. Já em 2004, a Yamaha decidiu que não bastava performance, era preciso teatralidade. Os escapamentos migraram para debaixo do banco, 2 canhões prateados que soltavam estampidos metálicos, anunciando aos 4 cantos que aquela não era uma moto para os fracos de espírito. Então chegou 2009, e com ele talvez o salto mais audacioso desde o nascimento do modelo. A Yamaha, inspirada diretamente na YZR M1 da MotoGP, decidiu equipar a R1 com um motor de virabrequim crossplane. O som mudou completamente. Deixou para trás o uivo agudo dos 4 cilindros em linha tradicionais, o flat plane, e passou a rugir com um tom grave e irregular, quase selvagem, que lembrava o rosnado de um V4. Quem já teve o privilégio de ouvir sabe, o crossplane da R1 não fala, ele ameaça. O pulso transmitido ao guidão é mais cru, mais visceral, quase que como se cada explosão dentro dos cilindros quisesse escapar para o mundo. Com o passar dos anos,
A YZ-FR1 tornou-se também uma vitrine ambulante de tecnologia. Vieram o controle de tração, os modos de pilotagem, o quick shifter, freios ABS ajustáveis e, mais recentemente, uma central inercial de 6 eixos, capaz de ler cada movimento da moto em tempo real para gerenciar tração, frenagem e até mesmo as empinadas indesejadas ou desejadas, dependendo do ânimo do piloto, é claro. Em 2015, a R1 renasceu quase como uma réplica de rua da MotoGP. Recebeu linhas aerodinâmicas agressivas, um painel TFT digno de paddock e um motor afinado para girar alto, entregando mais de 200 cavalos que chamam por liberdade. A sensação ao abrir o acelerador é como ser lançado por uma catapulta, enquanto o mundo se dissolve num borrão azul, branco e preto. No entanto, a verdadeira mágica da YZ-FR1 não reside apenas nos números frios ou nos gráficos de torque que impressionam em fichas técnicas. Ela mora naquela simbiose quase mística entre homem e máquina. Quem monta em uma R1 sente o pulso do motor através do quadro Delta Box, ouve cada variação de rotação como se fosse um idioma secreto. A frente baixa parece convidar o piloto a se deitar sobre o tanque, sussurrando: "Confia em mim, vamos mais rápido." O vento rasga a jaqueta com violência, o cheiro de borracha queimada e gasolina invade o capacete, e cada curva se torna um voto de confiança. É uma dança perigosa, mas de uma intimidade profunda. A R1 não é uma moto para ser pilotada distraidamente. Ela exige respeito, atenção e, em troca, oferece momentos que poucos veículos neste planeta podem proporcionar. Ao longo de sua história, a R1 brilhou também nas pistas. Foi campeã em provas do World Superbike, dominou campeonatos nacionais e segue sendo uma plataforma adorada por equipes privadas que sonham desafiar as grandes fábricas. Seu chassi afinado, o equilíbrio quase telepático nas mudanças de direção e a força brutal do motor fazem dela tão letal nas pistas quanto sedutora nas ruas. Hoje, a Yamaha YZ-FR1 permanece como um ícone que parece imune ao tempo. Sua geração atual mantém o espírito indomável do crossplane ao mesmo tempo em que abraça a eletrônica mais avançada. O design continua a fazer corações baterem acelerados. Não há quem fique indiferente ao ver uma R1 parada em um semáforo. É como topar com um lobo entre cães domésticos. Ainda assim, paira no ar uma pergunta inevitável: até onde a Yamaha levará essa joia? No mundo que se volta para a eletrificação e para emissões cada vez mais rígidas, será que um dia ouviremos silêncio onde antes havia trovões? Ou a marca encontrará uma forma de preservar essa essência visceral que conquistou gerações? Assim se desenrola a história da Yamaha YZ-FR1, uma saga de velocidade, coragem e engenharia levada ao extremo. Uma moto que não é apenas transporte, mas uma extensão pulsante do corpo e da vontade do motociclista. Uma máquina que vibra, respira e sussurra para acelerar quando a prudência gritar para frear. E agora volto a pergunta para você, espectador apaixonado. Qual foi o momento mais intenso que você viveu em cima de uma moto? Já sonhou em ter uma R1 na garagem, pronta para rugir ao virar da chave? Conte para nós nos comentários, porque cada história de estrada é um tijolo a mais nesse templo da paixão motociclista que todos nós ajudamos a construir. Abraço!